Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula de geometria plana? Nesse vídeo, vamos abordar o segundo tópico, que é ponto médio de um segmento. Vamos lá? O que é ponto médio? É o ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Por exemplo, sendo M o ponto médio de um segmento AB, M será médio se e somente se o segmento AM for igual ao segmento MB. Mas como encontrar o ponto médio? Devemos encontrar as coordenadas x, y do ponto M. Na figura ao lado, temos a representação dessas coordenadas. Note que eu tenho xm, coordenada da abscissa, e ym, coordenada das ordenadas. Vamos encontrar esses dois valores e assim encontraremos as coordenadas do ponto M, ok? Para isso, vamos usar a expressãozinha xa mais xb dividido por 2 para achar o valor de xm. E ya mais yb dividido por 2 para achar o ym, ok? Vamos fazer um exemplozinho para ilustrar. Encontrar o ponto médio do segmento AB, sendo A de coordenadas menos 2, 1 e B de coordenada 6, 5. Utilizando a expressão para encontrar o xm, o que nós temos? Menos 2 mais 6, 4. 4 dividido por 2, 2. Logo, xm vai ser 2. O y, m, o raciocínio é o mesmo, porém utilizando o valor de y, não é isso? Eu tenho o extremo 1 e 5. Logo, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Assim, a ordenada M vai ser 3. A minha coordenada do ponto médio, então, será x igual a 2, y igual a 3. Legal? Agora, vamos fazer um exercício para reforçar o que nós aprendemos nas duas videoaulas. Determinar as coordenadas do segmento AB, CD e EF, calcular suas distâncias e os seus pontos médios. Vamos partir da figura, do plano cartesiano e a representação desses segmentos. Primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar as coordenadas. Para isso, vamos observar o eixo X e o eixo Y. Note aqui, ó, qual é a abscissa do ponto A? 3. Qual é a ordenada do ponto A? 3 também. Então, eu digo que o ponto A tem coordenada 3, 3. Está aqui, certo? O ponto B, mesmo raciocínio. Eu vou na abscissa 11 e vou na ordenada 3. Observa que está na mesma linha, né? Então, quais são as coordenadas do ponto B? 11 e 3. Vamos ao ponto C. Ponto C, mesmo raciocínio. Ó. Abscissa 2, ordenada 1. Logo, as coordenadas do ponto C, 2, 1. Note que está representado ali. Ponto D, mesma coisa. Ó. Abscissa 2, ordenada 7. Portanto, as coordenadas 2, 7. Ponto E, mesma coisa. Agora eu tenho lá, né? Qual que é a abscissa? 10. Qual é a ordenada? 6. Só estou traçando uma linhazinha para ajudar na identificação. Então, as coordenadas do ponto E, 10, 6. E o ponto F? Ponto F, mesma coisa, né? Vou lá no eixo do X, ou no eixo da abscissa, e vejo que ele está no ponto 7. Vou no eixo das ordenadas,
vejo que está no 10. Então, quais são as coordenadas do ponto F? 7 e 10, ok? Aí o ponto G. O ponto G não foi pedido ali, né? Por que ele está aparecendo aqui? Nós vimos lá no estudo das distâncias que quando o segmento não é paralelo ao eixo X ou ao eixo Y, precisamos criar um ponto alternativo, não é isso? Então esse ponto tem essa finalidade, ele é um ponto que foi adicionado para facilitar o cálculo da distância do segmento EF, ok? Tudo bem, né? Já vimos as coordenadas, vamos agora ao cálculo das distâncias entre os pontos. Para isso, vamos usar as expressões que vimos durante as duas videoaulas. A distância AB é a diferença entre XB e XA, não é isso? Então, eu tenho lá, se eu quero encontrar a distância AB e o segmento é paralelo ao eixo X, basta eu fazer XB menos XA. Mesma coisa quando for paralelo ao eixo Y, eu faço YB menos YA, tá certo? E quando não for paralelo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Observa aqui que as expressõezinhas já foram colocadas para facilitar. Então vamos lá. O primeiro segmento AB, nós vimos lá que ele é paralelo ao eixo X. Então a distância vai ser XB menos XA. 11 menos 3, 8. A distância, portanto, é 8. O segmento CD, ele é paralelo ao eixo Y. O raciocínio é o mesmo, mas agora com Y. YB menos YA. 7 menos 2, 5. Portanto, o segmento mede 5. O segmento GE, aqui está aparecendo o GE. Por quê? Porque nós vamos usar para calcular o segmento EF. Se nós voltarmos lá na figura anterior, nós vamos ver que o segmento, que o ponto G vai fazer um triângulo com o ponto E o ponto F, um triângulo retângulo, não é isso? Então eu calculei a distância GE, 10 menos 7, 3. Calculei a distância GF, 10 menos 6, 4. E eu quero a distância EF. Mas a distância EF, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, não é isso? Peguei os dois catetos, ou seja, a distância GE e a GF, elevei ao quadrado e fiz a soma. Fazendo essa continha, o que nós temos aqui? 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, o segmento EF mede 5. Só para relembrar, estamos usando o teorema de Pitágoras, porque o segmento não é paralelo ao eixo XY, ok? Agora, para finalizar, vamos encontrar o ponto médio de cada um dos segmentos, ok? Mas o ponto médio, nós vimos que é simples, né? Quando o segmento for paralelo ao eixo X, basta fazer XA mais XB dividido por 2. Quando for paralelo ao eixo Y, YA mais YB dividido por 2, ok? Então vamos lá. O segmento AB, sabemos que é paralelo ao eixo X. Então eu tenho os extremos. 11 mais 3, 14, dividido por 2, 7. Logo, o ponto médio do segmento AB é 7. O segmento CD é paralelo ao eixo Y. Mesmo raciocínio, agora com Y. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Portanto, o ponto médio do segmento CD será 4. No segmento F, vocês estão lembrados, ele não é paralelo nem a X e nem a Y. Nesse caso, devemos encontrar as coordenadas do ponto M, não é isso? Então, vamos achar o XM e o YM. XM, sabemos que é
a soma dos extremos x dividido por 2. No caso dos pontos que nós estamos trabalhando, 10 mais 7, 17, dividido por 2, 8,5. O YM, o raciocínio é o mesmo, né? Agora com os extremos y. 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Então, se nós formos na figura novamente, vamos ver que essas são as coordenadas do ponto médio, né? Que a gente pode chamar de M, ok? X vai ser 8,5, XM 8,5, YM igual a 8. Portanto, as coordenadas do segmento EF, as coordenadas médias do segmento EF é 8,5 e 8, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Vale lembrar que a gente precisa continuar estudando, não esqueçam, hein? Tchau, tchau.